Olá pessoas! A segunda temporada de The Boys está para estrear e eu decidi fazer alguns vídeos porque simplesmente a série foi a minha favorita de 2019. E até então é também a minha série favorita do Prime Video, né? Referente aí às séries originais. O fato é que eu assisti a primeira temporada e eu gostei bastante, porque vocês sabem, eu curto muito o gênero de super-heróis, e quando você vê um produto que subverte toda essa lógica, os clichês, e faz isso de uma forma bem feita, ainda mais com as críticas muito cirúrgicas e ácidas que a primeira temporada possui, bom, o resultado não podia ser melhor. Então, para começar os vídeos de The Boys, eu decidi aqui trazer algumas perguntinhas que ficaram da primeira temporada e que a gente quer ver ser respondidas agora na segunda. Meu nome é Adam, sejam bem-vindos ao Comentada e eu estou muito ansioso para a segunda temporada de The Boys porque tem muita coisa em aberto que eu quero saber o que vai acontecer. Fora que a série é incrível, né? Se a segunda temporada vir na mesma qualidade da primeira, a gente vai ter outra grande série de 2020. Acho que o primeiro ponto assim que deixa muita gente curiosa quando assiste a primeira temporada é o Black Noir. Qual é a do Black Noir? De onde veio? Como vive? Do que se alimenta? A única certeza que a gente tem sobre esse personagem quando ele aparece na primeira temporada é que ele é a versão deste mundo, dessa história do Batman. E aí, quando a gente fala de Batman ou de qualquer releitura do personagem, a gente tem muita expectativa, o que é incrível no caso de The Boys, porque é muita chance deles subverterem tudo que a gente espera do personagem. Afinal de contas, ele sempre aparece totalmente trajado, ele tá com aquele traje negro meio de ninja, de, não sei, com o rosto coberto, no mundo onde os super-heróis são celebridades, então ele não quer aparecer. Por que ele não quer aparecer? Será que ele é um ricaço? Será que ele é o Bruce Wayne? As cenas que a gente tem do Black Noir na primeira temporada são muito legais. O personagem ele sempre aparece em momentos pontuais, assim, até criando um alívio cômico, muitas vezes. Tem umas cenas legais de luta com o personagem, mas são poucas e a gente não ouve nem a voz dele, sabe? E o elenco até falou que a série vai explorar, então eu tô muito curioso de descobrir mais sobre esse personagem. Lembrando que eu tô falando aqui, mas eu não li os quadrinhos, então se você leu, provavelmente talvez você saiba, ou pelo menos tenha alguma ideia de como vai se desenrolar o arco desses personagens que eu vou citar aqui. Eu não tenho a mínima ideia, eu tô realmente falando como alguém que só assistiu a série e no máximo fez uma ou outra pesquisa para fazer os vídeos aqui para vocês. O segundo ponto já está relacionado ali com novidades da segunda temporada, porque um dos grandes méritos da primeira temporada foi o fato de como eles colocam dentro de uma série com a temática de super-heróis, eles colocam críticas e assuntos que são muito pertinentes e muito atuais. Então, por exemplo, na primeira temporada a gente teve aquela cena do avião, do Homelander, que tinha que salvar, ele acaba não salvando o avião e deixa todo mundo morrer. E depois ele faz uma baita de uma fake news falando que, pô, a gente chegou aqui, já tava merda, tá? Se eu tivesse sido avisado antes, se a gente fosse da parte, né, dos militares. Então ele cria uma fake news com um viés completamente político para que o público comece a apoiar mais o ponto dos heróis entrarem, né, no exército, etc. Isso não é o único momento que a gente tem uma discussão atual e relevante na primeira temporada. A gente fala bastante também de assédio, de feminismo. E agora a gente vai ter uma personagem que é a Stormfront. A Stormfront, ela nos quadrinhos é um personagem masculino, mas aparentemente, tanto nos quadrinhos quanto na série, o personagem é um supremacista branco. Então, né, Black Lives Matter, violência policial, racismo, temas também extremamente relevantes. Resta saber se o personagem vai trazer essa discussão com ela. Eu acredito que sim, julgar pela primeira temporada. E outro ponto, né, saindo um pouco dessa discussão. Qual vai ser o impacto da Stormfront no mundo e no núcleo do set? Qual vai ser o impacto da Stormfront no equilíbrio de poder do set, né? Afinal de contas, a gente tem o Homelander, que é praticamente um personagem invencível, né? Ele é o Superman desse mundo. Muito legal a gente ficar comparando, né? O Black Noir é o Batman desse mundo, o Homelander é o Superman desse mundo. E no caso, a Stormfront, ela seria o equivalente, né, pelo que eu entendi, ao Thor. Então, a Stormfront, ainda mais sendo uma mulher, é muito capaz dela bater de frente com o Homelander ali. Eu tô muito empolgado pra ver essa personagem, desde que saíram as primeiras fotos dela. Eu tô bem... Eu quero muito ver. E a terceira questão e curiosidade é relacionada a Starlight. Desde que ela entrou nesse mundo ali com o Seven, ela se decepcionou total. Ela é uma personagem muito carismática. Ela talvez seja a única ali que seja de fato uma heroína. E ela acaba vendo que não é tão bonito quanto tudo parece ser. E aí a gente tem todo o arco de desenvolvimento da personagem, mas a primeira temporada termina sem que a gente saiba exatamente qual lado ela vai ficar. Será que ela vai mudar de lado? Ela vai deixar o set, vai se juntar aos boys, né, aos rapazes? Ela vai
continuar com o Seven, ela vai continuar aturando tudo aquilo e tentar mudar o sistema de dentro, ela vai, sei lá, talvez passar informações. É muita coisa, assim, muitas possibilidades que existem no arco da Starlight. Como eu falei, ele termina assim sem a gente saber para que lado ela vai. Fica a curiosidade de saber como que a personagem vai continuar se desenvolvendo. Como eu falei, ela teve um grande desenvolvimento na primeira temporada e eu não espero menos da segunda. Quarta questão, novamente relacionada a um personagem novo, e esse eu tô também muito empolgado, porque é o que podemos esperar do Mr. Edgar. Mr. Edgar vai ser o CEO, o presidente da Vault, e a gente já tinha ouvido menções a ele na primeira temporada, e a única coisa que a gente realmente conseguiu entender é o fato de que ele é um cara com respeito suficiente para botar banca no Homelander. E, consequentemente, nos outros heróis também. E quem melhor para mostrar isso? Que melhor ator para mostrar esse cara que bate de frente ali, que tem respeito do Homelander, do que Giancarlo Esposito ou o Gus Fring de Breaking Bad. Sabe, eu tô extremamente empolgado para ver esse personagem em tela. Eu tô muito curioso para saber como ele vai se desenrolar, qual vai ser a índole do cara. Será que ele vai ser que nem a Steel? Talvez ele esteja realmente querendo mudar o mundo? Ou será que ele vai ser um empresário, simplesmente querendo dinheiro? Que é o que eu aposto dessa série, porque essa série ela bota o dedo na ferida. É o que eu quero que ele seja, esse empresário, filho da... sabe? Empresário que tem 200 bilhões e não coloca uma interface legal no streaming, sabe? É esse cara que eu quero. Esse é o vilão que eu espero. Quem entendeu, entendeu. Outro personagem que vai aparecer aí na segunda temporada é o Lamplighter, que vai ser interpretado pelo Sean Ashmore. E o Lamplighter é um personagem que a gente só teve uma outra referência na primeira temporada. A gente ouviu falar da história da Mallory, né, cujos netos foram incendiados por um super-herói. No caso, o Lamplighter é esse personagem. Ele é, pelo que entendi, descrito como um lanterna verde que controla chamas, né? Então, não sei exatamente como vai ser isso, mas estou ansioso para ver. E isso é inclusive irônico, visto que o Sean Ashmore é o personagem, né? Ele é um ator que interpreta o Homem de Gelo nos filmes dos X-Men. Então agora ele vai ser um cara que controla fogo. O que mostra que os executivos e produtores de The Boys estão realmente ali bem metalinguísticos e quase assumindo a série como uma paródia. A única coisa que a gente sabe de informação concreta, além disso, que ele incendiou os netos da Mallory, é que ele foi um personagem, era um dos heróis do set, e ele saiu, e essa foi a vaga preenchida pela Starlight. Então a gente só vê na primeira temporada a Starlight já meio que fazendo a entrevista de emprego, a vídeo entrevista, mas a gente não sabe quem foi o personagem que estava no lugar dela antes, e a gente não sabe o porquê. Primeiro eu tinha pensado que o personagem tinha morrido, mas aparentemente não. Então quero muito saber por que ele vai voltar, qual vai ser o envolvimento dele ali com os The Seven e principalmente com os The Boys, né? Outro dos pontos centrais da primeira temporada foi o composto V. Durante as investigações e o decorrer dos episódios, a gente descobre que o composto V é um químico que é injetado nos bebês, né, antes deles nascerem, de modo que eles nasçam com superpoderes. Ou seja, a Vault está criando os super-heróis que futuramente serão administrados por ela. E os The Boys, eles encontram isso, eles descobrem sobre toda essa história do composto V, que também funciona como um anabolizante super-heróico, nas palavras do Billy Butcher. E aí a gente fica nesse ponto, como vai ser o desenvolvimento disso? Porque eles falam sobre vazar essa informação para a mídia, que isso vai destruir, pelo menos manchar bem a imagem dos heróis e da Vault, mas nada chega a ser concretizado na primeira temporada. Então eis a questão, todo esse esquema vai ser vazado e os The Boys, eles vão em algum momento utilizar esse composto V neles próprios, como acontece nos quadrinhos, ou não? Isso é uma coisa também interessante, afinal de contas a gente tem bastante discussão sobre como os sups são ruins e etc. E eles teriam uma chance de bater de frente em questão de força e poderes, né? Com os super-heróis se eles injetassem, mas talvez isso mostrasse uma certa hipocrisia dos personagens. Novamente, um assunto que faz sentido estar abordado na série, né? Já que The Boys tem um roteiro extremamente cínico. O ponto do composto V que é interessante é o fato da criação dos super terroristas. Logo nos episódios finais da primeira temporada, a gente vê uma subtrama que surge com os super terroristas, né? Que são uma ameaça muito grande. E isso pode, inclusive, ser um fator muito determinante no decorrer da série. Afinal de contas, isso pode ser usado
pela Vault para argumentar que eles precisam manter colocar, no caso, os super-heróis entre os militares. Será que isso já é uma coisa montada pela própria Vault para eles conseguirem chegar nesse objetivo? Porque quando eu vi a primeira vez, eu pensei que seria isso. Aí deu a entender que não era. Mas, né, a gente, como eu falei, a gente vai ter o Mr. Edgar aí. E com o Giancarlo Esposito, eu espero um personagem que não meça esforços para chegar nos seus objetivos. Então, faria sentido se ele armasse os super terroristas para conseguir colocar, né, chegar nesse ponto do governo. E por último, o maior cliffhanger da primeira temporada, que é o filho do Homelander. A gente não sabe como isso vai se desenrolar, a gente não sabe exatamente qual é o pano de fundo dessa história. Fica tudo muito ali nas entrelinhas e tem muito a ser desenvolvido. Então a gente tem ali o Billy Butcher, ele sempre quis se vingar do Homelander por ele ter estuprado a esposa dele desaparece, não sabe se ela morreu ou não, e aí a gente descobre que ela tá viva e que, né, dessa relação aí que ela teve com o Homelander, eles tiveram um filho. E esse filho pode ou não ter poderes, aparentemente ele vai ter, né, pelo que a gente vê nos teasers, mas eu acho que não teve nada confirmado ainda. E aí fica o ponto, será que esse garoto vai ser o primeiro super genuíno? Será que ele vai ter poderes e não vai ter nada a ver com o composto V? A Becca realmente foi uma vítima de estupro, porque isso fica um tanto subentendido na primeira temporada também. E afinal de contas, como isso vai impactar o arco ali de vingança do Billy Butcher e do Homelander, né? Que agora ele é pai. A gente tem um personagem incrivelmente escroto, egocêntrico, que é super-herói apenas no nome, né, na mídia. Como que a existência desse garoto vai impactar ali no arco do Homelander? Será que ele vai repensar as escolhas dele? Será que ele vai ter uma visão de mundo diferente? Ou se ele vai continuar sendo o legítimo filho da puta que amamos odiar? Segunda temporada de The Boys estreia no dia 4 de setembro, então tá aí já, tá chegando. A gente precisa segurar o hype só mais um pouquinho. E vamos ver quais dessas perguntas vão ser respondidas e como vão ser respondidas. Como está o seu hype para a segunda temporada de The Boys? Deixa aqui nos comentários. Valeu, falou e até a próxima.